Calma, tem uma coisa. Olá, meus amigos, tá frio aí? Eu tô encapotado, o Zé não tá, a Rê também não tá, só eu sinto frio, tô quase pondo gorro aqui, meu. Mas tá frio sim, Rô, tá bem frio, viu? Tudo bem com E eu você? achei que a gente não ia mais ver frio pela frente, mas tá frio. Tá muito frio, bem? tá tudo fechado aqui, por isso que eu tô de camiseta, mas tá bem frio. Ah, bom. Agora, frio mesmo, meus amigos, já entrando no assunto, tava naquela chegada da Maratona de Porto Alegre. Teve uma hora que a minha mãozinha segurando o celular ali na chegada para filmar travou, ficou dura. Eu fui até tentar comprar uma luva para o domingo e não consegui achar. Bens a Deus, que frio fez no sábado e no domingo em Porto Alegre, mas eu acho que ficou mais legal ainda, né? Já entrando um pouquinho, eu acho que você falar em uma maratona em Porto Alegre, você fala de frio, tá? Sim. Então tava no sábado, então tinha até aquela névoa, assim, a gente não via da linha de chegada, a gente mal via o pessoal ali a 100 metros, né? Tava bem fechado, tava bem interessante no sábado, no domingo já abriu um pouco, não tinha mais essa névoa, mas foi a minha primeira vez lá, né? Cobrindo Porto Alegre, eu não corri, porque a minha largada não daria tempo de eu chegar para pegar o pessoal chegando nos 21K e eu precisava estar lá na chegada, enfim. Mas eu acho... Foi uma prova muito emocionante. Eu acho que emoção e superação são as palavras que descrevem, pelo menos, essa edição da Maratona de Porto Alegre. Tanto por conta da organização e da cidade, quanto por conta dos atletas que participaram, né? Então, muita gente fazendo a primeira maratona, muita gente que não foi fazer o ano passado em função das enchentes e fazendo agora, muita gente muito emocionada nos 21, nos 10, nos 5, e a cidade toda meio que emocionada e abraçando, sabe? Tava bonito, tava muito bonito. Eu gostei muito de ter ido. Se eu tivesse que escolher uma maratona para correr no Brasil, no asfalto, eu hoje escolheria Porto Alegre, não escolheria mais São Paulo, que é a minha cidade, tá? Por vários aspectos, mas aí tem um lado da gente que trabalha com isso há 16 anos e fica nas chegadas, né? Não sei, o Zé que já correu lá, até indiquei para você, né, Rê, vai uma hora fazer Porto Alegre, porque vale muito a pena, mas eu não sei a experiência... Com certeza, Eu não sei a experiência do Zé nos anos que ele foi para lá, porque quem fica do lado de cá, né, e não está envolvido na organização, e não está na corrida, a gente enxerga tudo de um jeito diferente. Tá? Eu só me preocupo porque eu acho que eles têm muita coisa para ajustar em termos de organização. Eu acho que eles cresceram muito e não dá conta, e não dá vazão. Tá? Tem detalhes, ajustes, não é coisa absurda, não, são ajustes pequenos, coisas bobas, mas que são básicas, mas que eu acho que fazem a diferença. Vou citar um exemplo, na verdade, eu vou citar 2 exemplos. Então, correu 21, 10 e 5, 10 e 5 largaram junto, 21 com 2 horas, largou 2 horas antes, mas aí começou a chegar todo mundo meio que junto, né? E quando os primeiros colocados dos 10 e dos 5 chegaram, eles chegaram no meio da muvuca. Não tinha uma faixinha para eles passarem, não tinha um fluxo de cone, não tinha batedor, ou seja, quem estava ali para fotografar e para filmar nem viu. A hora que a gente viu, chegaram. Né? Então, eu particularmente acho isso muito ruim. Né? Até meio que desvaloriza o atleta que está ali buscando um resultado de primeiro lugar. Tá? Mas isso é fácil e tenho certeza que a gente falando, eles vão observar e eles vão melhorar nisso.
Uma outra coisa foi justamente do lado de cá. Nesse ponto, pode falar, eu acho que a IESCOM tem vários pontos que a gente sempre fala e tudo mais, mas ela sempre ouve. Mas nesse ponto, a IESCOM organiza tão bem quem fica do lado de cá do pórtico. Aquele coletinho colorido da IESCOM, mostrando quem é fotógrafo que fica na pré-chegada, quem é imprensa que pode ficar na chegada, quem é convidado que pode ficar do lado, quem é árbitro da federação que tem que ficar do outro lado. Isso distingue e todo mundo trabalha. Né? E ali estava confuso para caramba. No entanto, eu perdi a chegada da primeira brasileira, que foi a Jéssica, porque era um acesso livre, uma pulseirinha acesso livre aqui, e até eu tirar os capotes tudo e mostrar, a hora que eu vi que era uma brasileira que estava chegando, eu não consegui chegar e não consegui. Então, assim, são coisas pequenas. Sim. E eu vou falar uma outra que me incomodou muito e que eu posso ser escrachada, mas eu vou falar. Eu amo cachorro, eu amo pet, mas não dá para ter um cachorro que é o mascote do evento, andando livremente na chegada de uma prova de 42 quilômetros. Eu vi vários atletas desviarem, brecarem, tropeçarem, caírem. Até teve uma situação que o cachorro ficou no meio porque o pessoal estava indo, ele chamou a atenção que estavam indo pegar alguém que chegou mal e precisava de ajuda, e aí ele foi junto e ele ficou parado e o que veio atrás tropeçou nele e caiu também. Então, assim... E qual era o propósito do cachorro ali, Rô? Qual ele que era o mascote do evento. Mas ele é o mascote do evento. Ok. Né? Podia ser um totem dele, então. Né? Eu acho que é legal, mas assim, fica, né? Eu já tive cachorro, amo cachorro, hoje eu não tenho porque eu viajo muito, mas aquela coisa, eu vou, mas fica, né? E deixa ele ali, né? Como o mascote que ele é. Mas ele andou muito e, eu acho isso muito perigoso, porque num 42 quilômetros, muita gente chega cambaleando. E você ter que desviar de um bichinho que está parado ali é risco para o bicho e é risco para o atleta, é risco para todo mundo. Então, meus amigos, Paulinho, eu não tenho nada contra o cachorrinho mascote, mas, em chegada de maratona, não dá para ter um cachorrinho lindo, labrador, mascote, zanzando do lado do pórtico. Não dá. É muito arriscado. Poderia ter tido acidentes maiores. Tá? Então, assim, são pequenos ajustes, pequenos detalhes que eu espero que eles olhem e a gente está à disposição para ajudar. E se eu estou falando é porque, assim, eu me encantei pela prova, eu me encantei pela recepção, eu me encantei pela orla do Guaíba, eu quero voltar. Enfim, eu me encantei por tudo, mas também estamos aqui para ajudar nesse sentido, né? A dar nossa opinião e ver no que pode melhorar. Espero que eles recebam dessa forma, né? Mas é isso, né? É isso que eu queria trazer de Porto Alegre. As inscrições já estão abertas, a galera já está se inscrevendo, já teve um conteúdo, a gente vai ter mais 2 conteúdos no Jornal Corrida falando de Porto Alegre, tá? Os 2 conteúdos, um sai agora, o outro sai só na semana que vem, que ele é um pouquinho mais demorado, mas tem muita história boa que a gente vai trazer e contar aqui para vocês sobre Porto Alegre. Rô, vamos ter projeto Roberta Palma nos 42 de Porto Alegre, é isso? 2026? Olha, Zé! Eu acho, hein? Achando, hein? Olha, Zé, eu iria. Em Porto Alegre eu iria. Sério. Isso. Pela sua abertura sério. Aí. Em Porto Alegre, eu até assim, sabe? Organizando antes, pensando antes, eu iria porque a gente está em casa, eu tenho um monte de amigo querido lá, um monte de gente que chegava e me abraçava, sabe? Eu acho que eu iria, eu me sentiria, porque depois da minha experiência de Amsterdã, eu aprendi que, às vezes, quando você não é um Zé que faz várias maratonas,
né? Faz uma ou outra só. Eu acho que o legal é você ir num lugar que você vai se sentir em casa, né? Ambientado, acolhido, né? Principalmente eu que estaria voltando para isso. Eu acho que em Porto Alegre eu me sentiria. Eu iria sim, tá, Zé? Quem sabe? Vamos ver. Boa. Vou olhar a data, tá, Zé? Depois a gente conversa sobre isso, mas eu iria sim. Porto Alegre, eu acho que hoje no Brasil seria a única maratona que eu falo, não, eu vou. Me dá o tempo para eu treinar, eu vou. Muito bom. Né? É isso, vamos ver lá. Mas o que mais nós temos fora Porto Alegre? Chama a polícia, porque o papo tá bom, tá cheio de história aí, né? O povo tá bravo por causa de Maratona da Ponte, por causa de percurso do Rio. Solta tudo aí para a gente ver, vamos lá. Vamos por partes, né, Rô? Vamos de desafio primeiro? Então, é o seguinte, Rô, essa prova é uma prova que estava na expectativa aí de todo mundo, abriu a inscrição essa semana, né, num esquema muito parecido com o que a gente já viu aí com relação à Maratona do Rio, né, e foi recente que abriu, e a gente, assim, foi atrás meio que na mesma pegada do que a gente já tinha feito com relação à Maratona do Rio, né, Ru? A diferença foi que realmente foi uma surpresa o valor. E aí foi toda a investigação que teve aí a ajuda do Zé também, né? Uma investigação dos motivos, né? Do que está se transformando o custo, o valor de uma inscrição para uma prova de corrida. A gente entende que a prova da Ponte, ela é uma prova diferenciada, ela tem uma necessidade de logística, enfim, muito diferente de uma prova no meio de uma cidade. Mas justamente por saber isso, a gente fez a comparação com a mesma prova da Ponte na última edição, que foi lá em 2013, né? Então, a gente levou isso em consideração e, realmente, o valor assustou. A gente viu uma repercussão muito, muito grande também da comunidade, dos corredores, né? Muita gente muito, assim, que queria fazer, mas se sentiu excluída, porque não era só um índice de tempo, que a gente até entende também, discutimos aqui, né, a necessidade de haver essa questão técnica, né, da pessoa realmente comprovar que ela tem essa condição de correr um trecho, né, a distância, num determinado período de tempo, que é o tempo que a ponte vai ficar lá bloqueada para a corrida. Então, tecnicamente, faz todo sentido você ter uma exigência de comprovação de tempo. O que as pessoas, eu acho que pegou muito é que a questão do valor excluiu também pelo bolso, né? E aí uma dúvida, e muita gente, assim, a gente viu até depois ali nos comentários, né? Questionando um pouco o propósito realmente das corridas, né? Como isso está afastando ao invés de trazer mais gente para fazer o esporte, a gente vê, enfim, e isso acontecendo numa prova tão tradicional como a da Ponte. As inscrições abriram essa semana. Eu acabei de ver, ainda tem inscrição para vender. Então, não houve como a gente viu, por exemplo, na Maratona do Rio, que foram lotes sendo colocados à disposição. Dessa vez, eles colocaram todo o lote de 8.000 inscrições à disposição para venda, né? E ainda tem. O que esgotou ontem mesmo foi o lote para idosos, né? Tá. Isso que é 50% ontem mesmo... de desconto, né? Exatamente, mas ainda tem inscrição lá a 499, que é o valor daqui 4 inscrição. anos, hein, eu entro nesse lote. Tá, pois é. E aí, Rô, o que eu acho que é importante, enfim, agora a gente vai esperar acomodar e ver como é que essa prova vai ser acolhida, abraçada pelo corredor, mas a princípio eu senti uma rejeição muito grande. Então, o que eu fiz, Rô, foi participar e ver qual que foi o esquema dessa venda
muito parecido realmente com a venda da Maratona do Rio. E o que eu achei que foi uma coisa que não ficou muito clara no momento da venda, que eu acho que é importante, a gente vai estar voltando a isso bem próximo ainda, nos próximos dias, Rô, é com relação à dinâmica, ao esquema do que é definido pelo regulamento para a compra dessa inscrição. Porque é o seguinte, existe essa necessidade de comprovação de tempo. Tá. E aí você faz essa comprovação submetendo um certificado de tempo, de conclusão de prova, numa prova que esteja dentro dos critérios lá que eles definiram, né? Com uma prova ferida, oficial, enfim. Se por acaso isto não acontece, se a pessoa compra uma inscrição, manda um certificado, e esse certificado ele não é aceito, ou porque não entrou dentro do tempo que eles pediram, ou porque não era uma prova que estava certificada por eles, né? Como é feito esse reembolso? Então, momento... Isso, inclusive, teve gente que entrou no WhatsApp nosso do Jornal Corrida de Atendimento e mandou perguntas sobre isso, né, Rê? Então, porque isso foi uma dúvida, Rô, que eu fiquei na hora de... Porque você tinha ali para comprar, mas eu tinha essa dúvida de antes, e eu tentei entender ali, na hora que você comprava, eu, pelo menos, não consegui ter acesso ao regulamento. O link, você clicava no link, ele desabilitava o que você estava querendo dizer, que você concordava com o regulamento, sabe? Tinha um bugzinho ali de técnico, vamos dizer assim. Então, eu imagino que muita gente, naquele momento inicial, comprou a inscrição sem saber exatamente qual era a regra. Exatamente. E aí foram no WhatsApp do Jornal Corrida perguntar, porque no site de inscrição só tinha um e-mail, e no Jornal Corrida é o WhatsApp. Então, e aí, Rô, então tem uma série... Depois você entrava no site e você conseguia o acesso ao regulamento, que lá tinha todas as informações, enfim, mais informações do que no site. Mas ali a inscrição já estava comprada, entendeu? Então, é isso que agora a gente está destrinchando, entrando nesse regulamento e entendendo essas nuances, porque é uma prova muito diferente do que a galera está acostumada, e tem muita gente que quer fazer pela primeira vez essa prova, né? Então, eu acho que é muito assim, muita estreia, sabe? Sim, então, sim. É uma prova que merece, sim, que a gente entenda como que vai funcionar, o que estava dentro do valor ou não. E aí, um ponto que eu acho que é importante já deixar assim só... é que o reembolso, então, imaginando esse mesmo caso, né? O cara comprou a inscrição, o corretor submeteu lá o certificado e, por algum motivo, esse certificado não deu ruim, ou porque não estava dentro do tempo, ou porque não era uma prova certificada. Ele vai poder ter o reembolso, só que o reembolso não é de 100% do valor da inscrição. Que tem as taxas. A taxa não é reembolsada. Sim. Então, sim. Ele vai ter... A taxa é de cerca de R$50. Ele recebe 499, mas a taxa ele não recebe. E o segundo ponto é, se a organização entender que houve qualquer tipo de fraude ou de adulteração da documentação que foi enviada, a inscrição é cancelada, ele não recebe nenhum reembolso, zero reembolso. E ele é suspenso das próximas edições da prova. Então, tem essas 3 situações. Isso vai então, a minha sugestão, que é o terceiro ponto aí, com relação a reembolsos. Se alguém imagina que vai ter algum tipo de problema, que, enfim, que ainda não está 100% confiante, ou porque não errou no número, ou não viu direito se era prova ou era certificado ou não,
Você tem, pelo Código de Defesa do Consumidor, 7 dias para cancelar a compra. Cancelar completamente a compra. E aí você recebe 100% da sua compra, né? Mas aí é uma briga também, né, Rê? Aí na verdade, Código de assim... Defesa do Consumidor, mas é uma briga, né? Ô, Zé, você tentou se inscrever, Zé? Não tentei, Rô. Não tive interesse, não. Não? Mas você já correu a corrida da ponte? Não corri. Não? Eles não querem fazer 42, curta para você, é isso? Eles podiam fazer um vai e volta. Vai até Niterói e continua, vai indo. Tá bom. O que mais nós temos, Rê? Bom, Maratona do Rio. Tá chegando, né, também temos novidades aí, né? Tivemos novidades no fim de semana que pegou todo mundo. Olha, esse foi aí tinha gente até falando: ai, fulano, checa isso, porque você não falou disso, o Jornal Corrida tá falando. Aí eu recebi assim, mas quem avisou no direct? Mas quem falou para vocês que tem essa mudança? Gente, tá no release. Eu cheguei a printar o release e mandar pro direct para algumas pessoas. Eu falei de release oficial, se a gente está dando, ninguém está inventando historinha. É porque nós recebemos uma informação oficial da organização. Se a gente está dando e o resto do mundo da corrida não está dando, não é problema nosso, né, Rê? Não é, Rô. Não é mesmo. É que no final acabou sendo um fim de semana assim difícil para o corredor, né? Porque a gente teve a informação da ponte, depois a gente teve essa mudança do percurso. Mas vamos falar qual foi a mudança, só para contextualizar aqui. Vamos, importante. Aliás, foi uma mudança que não foi só um detalhe. Ele é um detalhe em termos de distância, porque ali, acho que não tem o quê? 500 metros ali, né? Não é muito grande. Bem curtinho. É bem curto, mas foi justamente tirando o pedaço do Museu do Amanhã. O percurso, ele faz uma volta no museu, né? Quase assim um quarteirão ali, o museu no centro. É um momento muito icônico da prova, né? Então, a gente vê sempre... fotos muito bonitas. Isso. E é no começo, ali no quilômetro 5. Tá todo mundo sorrindo ainda. Tá todo mundo pulando e feliz ainda, né? E o dia tá clareando, então é uma cor assim no céu, é uma coisa muito que marca, né? Marcante. E aí foi interessante porque assim teve muita gente bastante frustrada, chateada com essa mudança. Mas muita gente que deu assim, falou, pô, que bom, porque é muito difícil correr ali. Então, eu acho que é interessante. Né? O Zé que correu lá várias vezes, Zé, do seu ponto de vista, qual que é o ponto positivo dessa mudança e qual que é o ponto negativo dessa mudança? Não, eu acho assim, o visual é indescritível, né? É muito legal passar ali. Né? Eu acho que você tinha noção. Eu tenho uma das fotos mais bonitas que eu tenho na Maratona do Rio, é um ali justamente. Eu sei qual que mas de fato é um trecho estreito. Né? Porque não é feito para corrida, ele é um passeio em volta do museu, é para os visitantes do museu. E é um paralelepípedo, é uma pedra, né, Zé? É uma pedra, parece um mármore, uma pedra desse tipo. Isso. Então, assim, eu já peguei chuva, fica meio liso, né? Sim. Quando você corre um pouco mais forte, um pouco mais na frente, não tem problema, porque você corre com pouca gente. Quando eu fiz a minha maratona 100, 2 anos atrás, que a gente fez num pelotão de 4 horas, a gente foi junto com muito mais gente ali, né? Aquele trecho ficou bem apertado mesmo, tá? Congestiona. Tá? Então, assim, tem prós e contras, mas assim, eu acho que tem mais prós do que contras. Acho que é um trechinho muito pequeno, e mesmo que você sofra um pouquinho no aperto ali, vale o visual. Então, e aí foi interessante, porque eu acho assim, o ponto todo, foi até de você olhar os comentários no post, né? O Carioca, ele gostou da mudança.
quem é de fora do Rio se sentiu... Porque justamente tem na memória... Porque é o cartão postal, né? O turista quer a foto do Museu da Manhã. É o cartão postal, exato, exatamente. Então, assim, é uma coisa muito... É muito claro de você perceber ali que existiu, assim, caiu um dos motivos da pessoa ter escolhido de correr no Rio de Janeiro, porque correr 42 quilômetros, você pode ter prova no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas quando você escolhe correr um 42, você também escolhe pelo entorno, pelo ambiente, por tudo que está ali. Não é só... Não à toa, Paris é uma das maratonas com o maior número de pessoas, né? E nem é mesmo. Exato. Né? Então, exatamente. Então, eu acho que tudo isso faz parte. Quando você pega uma prova como a Maratona do Rio, que mais de 80% dos corredores, né, do festival todo são corredores de fora do estado do Rio de Janeiro, isso tem um peso muito grande. Então, realmente foi um sentimento, assim... de perda, né? E o que vai acontecer é que vai passar ali na frente, o percurso ele passa na frente, e na volta você vai ter ainda um pouco da visão ali do que é o Museu da Manhã. Então, não é que ele caiu completamente do percurso, ele não tem aquele contorno que era tão emblemático, né? E o motivo, né, que eu acho que é legal a gente falar, o motivo é porque vai haver um festival de música e futebol e cerveja, se não me engano, com relação ao que está acontecendo na Copa dos times, né, o Mundial, exato, dos clubes. E aí você vai ter a atividade ali, o evento, são 5 dias, se não me engano, de evento, e eles estão entendendo que era assim, os eventos são em horários muito diferentes, mas as tribos elas se encontram, uma chegando e uma indo embora, né? Então não teria condição de fazer realmente isso. A gente só fica pensando, né, Rô, assim, em que momento e quem que deveria ter visto uma situação dessa, porque eu entendo que o museu é uma área importante, mas a Maratona do Rio também então... enfim, a gente vai cair na discussão das bets que a gente já falou aqui. Eu sou totalmente contra a história das bets, tem muita gente puta da vida porque tem o logo da bet na medalha e tudo mais, tá? A gente está falando de futebol, né? A gente está falando de futebol, a gente está falando, tem todo um trâmite político por trás, tem tanta coisa por trás, né? Não dá para a gente ficar tentando entender isso, né? Porque uma pena, muita coisa por trás, a gente simplesmente divulga para a galera que, olha, mudou, gente, sinto muito, e mudou por isso, que aí a gente foi atrás de saber. Porque tinha mudado, né? E aí a gente contou com a colaboração da Carol, né, jornalista lá do Rio de Janeiro, que acabou descobrindo e passou a informação para a gente, né? Então não tem muito o que fazer, infelizmente. Não, né? não tem. É continuar, enfim. Até porque o que não muda, né, Rô? É o nosso propósito de correr feliz e se divertindo. Sim, com certeza. Mudam, outras mudam, mas enfim, a gente tem que achar a motivação para isso aí. Tem um monte, com certeza tem um monte. É isso aí, né? Zé, o que você traz para a gente? Que você também vai trazer. Hoje eu vou deixar você falar das suas próximas provas, Zé, porque tá de malinha pronta, então eu vou deixar, tá? Vamos falar só rapidinho antes da maratona que vai acontecer nesse final de semana? Aqui no Brasil, aqui no litoral de São Paulo, litoral paulista aqui, Maratona da Praia Grande. E a primeira, né? Primeira edição desse jeito, apoiado pela prefeitura, porque eu mesmo já corri uma maratona na Praia Grande, e outra organizadora, né, que corria na praia 21 e voltava 21. Mas essa aqui, com o apoio da prefeitura, é a primeira edição. É um evento que o organizador está anunciando 7 mil inscritos. Vamos ver, né? Vamos ver. 42 ou em tudo? Não, em tudo, né? E tem distância para todo lado, tem 5, 10, 21, 42, caminhada de 3K, corrida kids, ou seja, para todos os gostos aqui. Mas assim, percurso plano, beira-mar com a temperatura excelente que vai fazer. Então, parece ser uma prova muito boa para correr performance, inclusive, tá? Sim. Vamos ver. Vamos aguardar.
É o mesmo organizador de Sorocaba, né, Zé? Exato. Vamos acompanhar sim. Tem muitos amigos, porque não tem outra prova nesse dia, né? Então, o pessoal aí que gosta de fazer várias maratonas, o pessoal tá lá. Tá. Vamos falar da que eu vou, né? Eu não vou na Maratona do Rio, infelizmente, já fiz 9 vezes, iria de novo, com certeza, mas dessa vez eu vou fazer 2 maratonas agora na sequência, vou fazer uma agora nesse domingo, na França, na Normandia, né? Chama Marathon de la Liberté, que é no local do desembarque, o famoso ponto do desembarque. Bom, então, só para contar um pouquinho de história aqui, 1944, Segunda Guerra Mundial, né, os aliados chegaram na praia da Normandia para lutar contra o exército nazista, né, a França, a Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. E aí, esse dia foi o maior ataque anfíbio da história, né, foi conhecido como o famoso Dia D. Dia D, Operação Overlord. E aí, foi crucial esse dia para vencer, né, para os aliados vencerem e derrotarem o exército nazista. Eles fazem uma grande homenagem lá, uma prova grande, são 30 mil inscritos, são várias distâncias também, na maratona já tem mais de 5 mil, né? Eles limitam em 5 mil e pouco. Vou estar lá conferindo, né? Vou embarcar nesse final de semana, vou chegar lá na sexta-feira, e aí na verdade eu chego no sábado para correr no domingo já, tá? E aí a gente vai trazer tudo aqui, muita informação aqui no jornal para mostrar um pouco dessa prova, tá? Legal. Na sequência, aí depois eu vou para a Noruega, fazer uma que já na verdade, você não viaja, né? Já que vai viajar, né, Zé? Não dá para viajar para fazer uma provinha só, né? Vamos fazer 2 de uma vez, né? Vamos amortizar esse custo, né? Lógico. É uma prova que eu sempre quis fazer há muitos e muitos anos, né? Assim como era a Muralha da China, que ano passado eu consegui ir lá. Esse ano eu estou indo para a Maratona do Sol da Meia-Noite, né? Que é no norte da Noruega, em Tromsø. Justamente na época entre meio de maio e meio de junho ali, é um período onde o sol não se põe, né, no norte da Noruega, por isso que o fenômeno do sol da meia-noite, o dia não tem pôr do sol, né, não fica escuro nenhuma hora do dia, nem da noite, né, e a maratona ela é à noite, ela é às 8 da noite, então tem muita gente chega à meia-noite, inclusive a partir das 11 ali, meia-noite, e com sol, né, então esse que é o diferencial da prova aí. Essa eu acho bem legal. Essa prova eu acho bem legal. Há muitos anos, no começo do Jornal Corrida, quando a gente tinha impresso ainda, o Vitor, que inclusive é o que fez os nossos questionários, né, do Guia do Tênis, ele foi e ele fez um texto para o site antigo nosso, onde ele contava um pouco da prova. A gente já falou um pouco, acho muito legal. Vamos falar mais, Zé? Vamos trazer imagens, trazer muita coisa, né? Agora a gente tem mais tecnologia para trazer mais conteúdo de alta qualidade aí. Exatamente, exatamente. Que legal, Zé. Eu vou gostar de ver esses 2 conteúdos, porque uma é cheia de história, né? Que eu acho muito legal, e a outra é totalmente diferente, né? Num lugar assim que você também, apesar de que lá é sempre frio, mas lá agora é quase verão, né? É primavera, é verão. Primavera. Já é verão? Já não é, mas tá na entrada, né? Né? Então tá mais quentinho, mas mesmo assim vai estar frio, né? Legal, Zé. Por volta de 10, 8 graus que eu tenho acompanhado, assim, não é um frio absurdo, não é muito diferente de fazer em São Paulo. Porto Alegre estava 9 no sábado e 10 no domingo. É isso. Né? Enfim, né? Então, Zé vai para essas 2 provas lá para a Europa, né? E eu e Rê estaremos no Rio de Janeiro a partir do dia 17, né, Rê? Isso. E aí a gente vai ter conteúdo, a gente vai contar história, a gente vai ter o jantar de massa de novo, gente. Ainda tem algumas inscrições, algumas reservas, mas são poucas, então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ir no jantar de massa com os toques para a gente. E várias pessoas perguntam: o 59 é só o jantar de massa e o toque paga a parte? Não, gente, é tudo, né? A gente não cobra para fazer toque, tá? A gente não cobra para falar para vocês e falar com vocês, tá bom? A gente faz isso com muito amor, muito carinho, né? É isso aí. Então, estaremos lá no Rio,
17, 18, 19, 20 e 21, né? Estaremos pela linha de chegada, pela Expo. Quem for para o Rio, escreve aqui, comenta com a gente, chama a gente no Instagram também, fala que vai estar lá, de repente a gente se encontra. Tem um momento que eu gosto muito na Maratona do Rio, que é quando eles abrem os portões da Expo. Então, quem tiver na hora da abertura dos portões da Expo, vocês podem ter certeza que eu vou estar lá gravando. Tá? Então, procura a gente, dá um oizinho, enfim, e vamos ver o que o Rio vai entregar para a gente de história, de emoção, de superação, enfim, esse ano, mais um ano lá no Rio de Janeiro. Acho que é isso, né, meus amigos? É isso, muita coisa. Vamos embora. Bastante coisa. A gente tenta encurtar, mas nunca dá, porque é muito assunto. E só adiantando, semana que vem o Zé está viajando e a gente está no Rio. A gente não vai gravar o podcast nesse formato, mas a gente deve fazer alguma coisa e colocar no ar direto do Rio de Janeiro, tá bom? Mas a gente avisa para vocês acompanharem, tá bom? Obrigada, beijos. Zé, boa viagem, boa semana. A gente se fala. Beijos. Obrigado. Boa. Tchau, tchau. Mas tem uma coisa que também assim,